Os Tupinambás creem que houve, nos primórdios do tempo, um ser chamado Monan. Segundo alguns etnógrafos, ele podia não ser exatamente um deus, mas aquilo que se convencionou chamar de um herói civilizador. Deus ou não, o fato é que Monan criou os céus e a terra e também os animais. Ele viveu entre os homens num clima de cordialidade e harmonia até o dia em que eles deixaram de ser justos e bons. Então Monan investiu-se de um furor divino e mandou um dilúvio de fogo sobre a terra. Até ali a terra tinha sido um lugar plano. Depois do fogo, a superfície do planeta tornou-se enrugada como um papel queimado, cheia de saliências e sulcos que os homens, mais adiante, chamariam de montanhas e abismos. Desse apocalipse indígena sobreviveu um único homem, Irim Magé, que foi morar no céu. Ali, em vez de conformar-se com o papel de favorito dos céus, ele preferiu converter-se em defensor obstinado da humanidade, conseguindo, após muitas súplicas, amolecer o coração de Monan. Segundo Irim Magé, a terra não poderia ficar do jeito que estava, arrasada e sem habitantes. Está bem, repovoarei aquele lugar amaldiçoado, disse Monan afinal. A história, como vemos, é tão velha quanto o mundo. Um ser superior cria uma raça e logo depois a extermina, tomando, porém, o cuidado de poupar um ou mais exemplares dela, a fim de recomeçar tudo outra vez. E foi exatamente o que aconteceu. Monan mandou um dilúvio à terra para apagar o fogo. Aqui o dilúvio é reparador, e a tornou novamente habitável, autorizando o seu repovoamento. Irim Magé foi encarregado de repovoar a terra com o auxílio de uma mulher criada especialmente para isto. E desta união surgiu outro personagem mítico, fundamental da mitologia tupinambá, Mairé Monan. Esse Mairé Monan tinha poderes semelhantes aos do primeiro Monan, e foi graças a isto que pôde criar uma série de outros seres, os animais, espalhando-os depois sobre a terra. Apesar de ser uma espécie de monge e gostar de viver longe das pessoas, ele estava sempre cercado por uma corte de admiradores e de pedintes. Ele também tinha o dom de se metamorfosear em criança. Quando o tempo estava muito seco e as colheitas tornavam-se escassas, bastava dar umas palmadas na criança mágica e a chuva voltava a descer copiosamente dos céus. Além disso, Mairé Monan fez muitas outras coisas úteis para a humanidade, ensinando-lhe o plantio da mandioca e de outros alimentos, além de autorizar o uso do fogo, que até então estava oculto nas espáduas da preguiça. Um dia, porém, a humanidade começou a murmurar. Este Mairé Monan é um feiticeiro, dizia o cochicho intenso das ocas. Assim como criou vegetais e animais, esse bruxo há de criar monstros, e Tupã sabe o que mais. Então, certo dia, os homens decidiram aprontar uma armadilha para esse novo semideus. Mairé Monan foi convidado para uma festa, na qual lhe foram feitos 3 desafios.
Bela maneira de um anfitrião receber um convidado, disse Maire Monan desconfiado. É simples, na verdade, disse o chefe dos conspiradores. Você só terá de transpor, sem queimar-se, estas 3 fogueiras. Para um ser como você, isso deve ser muito fácil. Instigado pelos desafiantes e talvez um pouco por sua própria vaidade, Maire Monan acabou aceitando o desafio. Muito bem, vamos a isso, disse ele, querendo pôr logo um fim à comédia. Maire Monan passou incólume pela primeira fogueira, mas na segunda a coisa foi diferente. Tão logo pisou nela, grandes labaredas o envolveram. Diante dos olhos de todos os índios, Maire Monan foi consumido pelas chamas e sua cabeça explodiu. Os estilhaços do seu cérebro subiram aos céus, dando origem aos raios e aos trovões, que são o principal atributo de Tupã, o deus tonante dos Tupinambás, que os jesuítas, ao chegarem ao Brasil, converteram por conta própria no Deus das Sagradas Escrituras. Desses raios e trovões originou-se um segundo dilúvio, desta vez arrasador. No fim de tudo, porém, as nuvens se desfizeram e por detrás delas surgiu, brilhando, uma estrela resplandecente, que era tudo quanto restara do corpo de Maire Monan, ascendido aos céus. Depois que o mundo se recompôs de mais um cataclismo, o tempo passou e vieram à terra 2 descendentes de Maire Monan. Eles eram filhos de um certo Somai e se chamavam Tamendonari e Ariconte. Como normalmente acontece nas lendas e na vida real, a rivalidade cedo se estabeleceu entre os 2 irmãos, e não tardou para que a fogueira da discórdia acirrasse os ânimos na tribo onde viviam. Tamendonari era bonzinho e pacífico, pai de família exemplar, enquanto Ariconte era amante da guerra e tinha o coração cheio de inveja. Seu sonho era reduzir todos os índios, inclusive seu irmão, à condição de escravos. Depois de diversos incidentes, aconteceu um dia de Ariconte invadir a choça de seu irmão e lançar sobre o chão um troféu de guerra. Tamendonari podia ser bom, mas sua bondade não ia ao extremo de suportar uma desfeita dessas. Erguendo-se, o irmão afrontado golpeou o chão com o pé e logo começou a brotar da rachadura um fino veio de água. Ao ver aquela risquinha inofensiva de água brotar do solo, Ariconte pôs-se a rir debochadamente. Acontece que a risquinha rapidamente converteu-se num jorro d'água e, num instante, o chão sob os pés dos 2, bem como os de toda a tribo, rachou-se como a casca de um ovo, deixando subir à tona um verdadeiro mar impetuoso. Aterrorizado, o irmão perverso correu com sua esposa até um genipapeiro e ambos começaram a escalá-lo como 2 macacos. Tamendonari fez o mesmo e, depois de tomar a esposa pela mão, subiu com ela numa pindoba, uma espécie de coqueiro. E assim permaneceram os 2 casais, cada qual trepado no topo da sua árvore, enquanto as águas cobriam pela 3ª vez o mundo, ou pelo menos a aldeia deles. Quando as águas baixaram, os 2 casais desceram à terra e repovoaram outra vez o mundo.
De Tamendonari se originou a tribo dos Tupinambás, e de Ariconte brotaram os Temininó.